Se você sabe ler, se você tem a sua Bíblia em mãos, seja de papel, seja eletrônica, abra a sua Bíblia em Filipenses 2, de 5 a 11. E acompanhem a leitura. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Nós já oramos. Faltam 3 meses para o Natal. Está chegando. Natal está chegando. E quando nós pensamos e falamos sobre o Natal, vem à nossa mente coisas boas. Enfeites de Natal, pinheiros enfeitados, guirlandas, presentes, quem não gosta de ganhar presente no Natal? Comida, muita comida, comida boa, família, amigos reunidos. Quando pensamos em Natal, nós pensamos nessas coisas gostosas, coisas bonitas, coisas boas, enfeites, luzes. Mas hoje eu quero convidar você a pensar no Natal de uma forma diferente, de uma forma bíblica, mas não somente bíblica, mas profundamente bíblica. 3 meses e mais alguns dias antes do Natal, eu quero pensar com vocês a respeito do principal personagem do Natal, o personagem do Natal, o personagem que veio a esse mundo para inaugurar o Natal. E esse personagem, esta pessoa, na verdade, é o presente de Natal. Nesse Natal não há comida. Não vou falar de comida. Não vou falar de enfeites, porque não haviam enfeites. Presente, sim. O presente. O presente que nós ganhamos no Natal. O presente que é Jesus. Mas esse presente não é belo. Quando nós ganhamos presentes, gostamos de ganhar presentes bonitos. Uma roupa bonita, por exemplo. Mas esse presente ele não é bonito. Não havia beleza alguma nele que chamasse a nossa atenção. Quando ganhamos presentes, gostamos de ganhar presentes num embrulho vistoso, colorido. Não, esse presente não veio embrulhado em nada, em nenhum lugar bonito. Esse presente, ele veio numa simples e humilde Virgem de Nazaré. E ele foi dado num lugar feio, num local de mau cheiro, uma manjedoura, um estábulo, porque não havia lugar para ele em nenhuma hospedagem. E por que esse presente veio? Porque Jesus, o nosso presente, nos foi entregue. Porque Ele quis. Ele quis dar a si mesmo como presente para nós. Ele voluntariamente desceu dos altos céus, levantou-se do seu trono, despiu-se de toda a manifestação da sua glória e veio a esse mundo voluntariamente se entregar por nós. E meus irmãos, o texto de hoje ele fala a respeito disso, fala a respeito desse amor manifestado por Deus
através do seu Filho Jesus, entregue por nós. Esse texto, meus irmãos, ele é uma continuação da passagem do domingo passado, Filipenses 2, de 1 a 4, em que Paulo, ele orientava, ele ensinava os filipenses a terem a mesma forma de pensar, a amarem uns aos outros, a serem humildes. Uma vez eu assisti um filme, já alguns anos atrás, em que estava se aproximando a época de Natal e os vizinhos de uma rua, eles competiam para ver quem colocava os enfeites mais bonitos na sua casa. Quem tinha mais luzes, quem tinha a árvore mais enfeitada, quem tinha o boneco de neve maior, mais bonito. Quer dizer, um competia com o outro. Era justamente isso que Paulo estava falando para aquela igreja não fazer. Eles não deveriam competir um com o outro. Eles não deveriam pensar e agir como sendo um melhor que o outro, um maior do que o outro. E aí então, Paulo, nesse texto de hoje, nos mostra e mostrou àqueles irmãos filipenses quem deveria ser o exemplo deles. Jesus, versículo 5, tende vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Aqui ele fala a respeito de sentimento. O que é esse sentimento aqui? Essa palavra que foi traduzida por sentimento no português, no grego, na língua que Paulo escreveu essa carta originalmente, significa um pensamento que te leva à ação. Então não é só algo emocional, mas é alguma coisa que você raciocina, você pensa, e uma vez que você pensou naquilo, você é motivado a agir, a botar em prática o seu pensamento. Essa semana eu estava no supermercado e eu vi uma propaganda de um bombom. A propaganda dizia o seguinte: pense menos, ame mais. Fiquei decepcionado porque eu gostava tanto desse bombom. Porque a propaganda, e eu depois procurei na internet, vi a propaganda, o comercial de televisão desse bombom, com esse slogan, com essa peça publicitária, e, sabe, eles mostram que, olha, não precisa pensar, vai e faz, ame mais. Mas será que o amor verdadeiro, meus irmãos, é destituído de raciocínio? Será que o amor verdadeiro, o amor bíblico, é destituído de você pensar, de você raciocinar o que significa o amor? Será que a gente não precisa usar o nosso cérebro para nós entendermos o amor e nós amarmos, nós praticarmos o amor? Bom, a gente sabe que não é isso. Aliás, o que esse versículo 5 nos ensina é justamente isso. Paulo fala o seguinte: olha, pensem comigo e pratiquem aquilo que Jesus fez por nós. O mesmo sentimento, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Está falando o seguinte: olha, que nós possamos pensar, olhar para aquilo que Jesus fez por nós, olhar para Isaías 53, pensar na letra dos cânticos que nós cantamos e fazer aquilo que Jesus fez por nós, e imitar o seu amor. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje, amor exemplar. E esse amor, nesse texto, meus irmãos, Paulo vai demonstrar esse amor em 3 diferentes momentos da história. Ou melhor, primeiro, antes da história, antes da fundação do mundo, esse amor ele foi manifestado no céu. No segundo momento, na história e aqui na terra, quando, na plenitude dos tempos, Jesus veio a esse mundo, se encarnou, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. E um terceiro momento é após, quando Jesus voltou para o céu, foi recebido no céu, e até quando ele voltar e continuar reinando eternamente. Então presta atenção, esse texto do versículo 6 até o versículo 11, ele, segundo o teólogo Emil Brunner, ele propõe aqui 3 movimentos. Então preste atenção, sabe o que é uma parábola? Não estou falando de parábola de Cristo, parábola matemática. Nós temos professores de matemática aqui na igreja. Se você quiser saber o que é parábola, se você pergunte para eles. Mas parábola tem um formato de U. Ela começa no alto, vai até embaixo
e depois sobe novamente. Então aqui Paulo vai mostrar o amor de Cristo começando no alto, no céu, antes da fundação do mundo, descendo até a terra, quando Jesus se encarnou, se humilhou e morreu, e depois quando ele volta para o céu novamente, e lá nós vemos os efeitos desse amor. Então acompanhe comigo esse amor no céu antes da fundação do mundo, na terra quando ele veio a esse mundo se humilhar e quando ele voltou para o céu novamente. Então, em primeiro lugar, o amor de Cristo no céu antes da fundação do mundo. Acompanhe comigo o versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. João capítulo 1, versículos 1 a 3 diz o seguinte: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Meus irmãos, Jesus existia desde o princípio. Jesus ele não foi criado. Seu filho já perguntou para você: quem fez Deus? Quem criou Deus? De onde Deus veio? Onde Deus nasceu? Mas Jesus, ele não foi criado, ele não foi inventado, ele não foi fabricado, ele não foi feito. No princípio era o Verbo, ele já estava lá. O Verbo estava com Deus, ele estava com o Pai dele lá, que também é eterno. E o Verbo era Deus, ele é o próprio Deus. Ninguém fez com que ele se tornasse Deus, mas ele sempre foi Deus. E veja, no princípio, quando já só havia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Jesus, o Pai e o Espírito Santo fizeram um plano que é chamado de decreto de Deus, os decretos eternos de Deus. E nesse decreto, nesse plano, ele planejou o seguinte: ele planejou criar todas as coisas, criar o universo. Nesse grande universo, ele planejou colocar um planetinha azul pequenininho. E nesse planetinha azul pequenininho, ele criou vida, criou plantas, criou animais e criou a última criatura e a principal, que é o ser humano, a imagem e semelhança de Deus. E ele também determinou que esse ser humano ia desobedecê-lo. Sim, a gente vai falar sobre isso mais para frente na escola dominical, na classe de adultos. A queda foi decreto de Deus. A queda não pegou Deus de surpresa, não surpreendeu Deus, mas Deus determinou que a queda acontecesse. Por quê? Para que ele manifestasse a sua misericórdia, a sua graça, para que ele, a terceira parte do seu decreto, pudesse vir a esse mundo como um de nós, nascer como uma criança, como todos nós já fomos crianças e algumas ainda são, viver nessa terra em obediência à lei e morrer pelos nossos pecados. Apocalipse 13:8 vai nos dizer que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, antes da fundação do mundo, antes do pecado acontecer, já havia sido determinado que Jesus morreria. Por quê? Por causa do pecado. Então o pecado foi determinado. Então veja, antes de existir qualquer coisa, antes de criar-se qualquer coisa, ele já tinha planejado. Ele já tinha planejado que viria a esse mundo. Efésios 1, de 3 a 5 diz o seguinte: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Olha as bênçãos que Deus nos deu. Ele nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Olha, isso de Efésios 1, 3 a 5, Paulo está falando daquilo que aconteceu antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, Deus ele resolveu nos abençoar. Olha lá, versículo 4. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Nós somos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele. Ou seja, nós somos predestinados para ele. Nós somos escolhidos e predestinados para ele. Para o quê? Para a adoção de filhos. Ou seja, antes de você ser criado, você já era um filho de Deus. Você já estava com o seu nome escrito no livro da vida. Deus não escreve um nome no livro da vida depois que a pessoa se converte. Mas lá atrás, antes da fundação do mundo, Ele escolheu a Consuelo
Ele escolheu a Raíssa, Ele escolheu a Lavínia, Ele escolheu o Alessandro, Ele escolheu a cada um de nós que cremos nele. Você não existia nada, só existia Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele resolveu criar tudo, e Ele resolveu escolher a cada um de nós que cremos nele. E veja, meus irmãos, ele diz aqui no versículo 6 que ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O que isso significa? Significa que Jesus, voluntariamente, ele não veio a essa terra com toda a pompa, com toda a glória. Isaías, quando viu o rei assentado no seu alto sublime trono, ele teve medo de morrer, porque ele viu a glória de Deus. Quando Jesus veio a este mundo, Jesus, ele deixou a sua glória escondida. Ele não manifestou toda a sua glória. Quando Jesus veio a esse mundo, meus irmãos, as pessoas olhavam para ele e viam nele uma pessoa comum. Jesus, quando nasceu, ele nasceu como uma criança comum, como um menino comum, como qualquer outro. Tanto que Herodes não sabia quem era esse menino, então ele teve uma decisão de mandar matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Então, quem olhava para Jesus não via a glória, porque a glória estava escondida. E o que é a glória de Deus? O Salmo 19, versículo 1 diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus. Davi está falando a respeito da beleza do céu, e quando a gente olha para o céu, a gente vê um pouquinho da glória de Deus. O céu daqui de Adamantina é muito bonito. Todas as manhãs, quando o céu está aberto, quando está claro, eu vou levar minhas filhas para a escola, e quando eu olho naquela direção, eu vejo o sol nascendo. É muito bonito. Então você que mora e olha aqui em Adamantina, você olha naquela direção ali, na direção do Jardim Brasil, você olha para lá, você vai ver o sol nascendo 6h30, 7 horas da manhã. À tarde, às vezes eu estou no buracão caminhando, às vezes a gente está em casa mesmo, você olha naquela direção, você vê o pôr do sol, que aqui em Adamantina é lindo. Agora presta atenção, a próxima vez que você vir o nascer do sol e o pôr do sol, imagine quem criou o sol. A próxima vez que à noite você olhar para a lua e você olhar para as estrelas, imagine aquele que criou a lua e as estrelas. A próxima vez que você olhar para um exame que você fez, um raio-x, uma ressonância magnética, uma monografia, como é que chama mesmo? Não é mamografia. Tomografia. Monografia é aquilo que você faz na faculdade. Tomografia, e você vê dentro do seu corpo, imagina aquele que criou o seu corpo. Aí você vai ver um pouquinho da glória de Deus na criação. Mas quando Jesus veio, meus irmãos, não havia nele a manifestação da plenitude dessa glória. Voltando para o texto, no versículo 7 de Filipenses 2, diz que antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Jesus, ele se esvaziou. Lembra que eu falei? Imagina aquele que criou o sol. Imagina aquele que criou a lua, as estrelas, o nosso corpo. Imagina quem é esse Deus. A glória desse Deus. Imagina o Deus Todo-Poderoso que enviou as 10 pragas ao Egito. Imagina o Deus Todo-Poderoso que tem poder para parar o sol. Na verdade a gente sabe, né? Parou o movimento da terra. E dá a impressão que o sol parou quase um dia inteiro. Imagina aquele que abriu o Mar Vermelho e abriu o Rio Jordão. Agora imagina esse no ventre de uma mulher, como um embrião. Imagina ele numa manjedoura. Crianças, vocês tiveram seus berços, adultos também. Nós temos nossas camas. Ele não teve cama. Ele não teve o seu quarto. Ele não teve os seus brinquedos. Ele não teve travesseiro nem para deitar-se. Jesus, ele dormia na casa de pessoas. Jesus, ele não tinha um quarto para dormir, mas dormia num barco.
Jesus não tinha um meio de transporte, você tem seu carro, você tem sua moto. Quando Jesus precisava se locomover, ou ele ia a pé, ou ele pegava um barco emprestado, ou um jumento emprestado. O nível de humilhação de Cristo foi algo impressionante. Foi da ponta da glória, do mais alto dos céus dos céus, a um estado de humilhação profundo. Preste atenção, se Jesus tivesse vindo a este mundo como um rei glorioso e rico, mesmo assim seria humilhante para ele, porque por mais rico que uma pessoa possa ser nessa terra, não se compara à riqueza e à glória do Senhor no céu. Mas ele não veio como um homem rico. Ele não veio como um rei. Os magos procuraram o recém-nascido rei dos judeus no palácio de Jerusalém, mas ele não estava lá. Ele veio como um homem humilde, pobre, não humilde como uma pessoa humilde, vamos dizer assim, mas ele era pobre. Quando ele completou 8 dias de idade, seus pais foram levá-lo no templo para ser circuncidado, e a lei dizia que quando um casal levava o seu filho de 8 anos para ser circuncidado, o casal tinha que levar um cordeiro para ser morto. Se o casal fosse muito pobre, não tivesse condição de levar um cordeiro, levava uma ave, uma pombinha. A Bíblia vai dizer lá em Lucas que os pais de Jesus, eles levaram uma ave, porque eles eram muito pobres. Você já viu uma pessoa muito pobre? Jesus veio a esse mundo muito pobre. Você não tem ideia da pobreza que ele viveu. Muito pobre, infinitamente pobre. Olha o versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nós estamos então na segunda parte, ou no segundo movimento do amor de Deus, do amor de Cristo, o amor de Cristo na terra. Nos céus ele decretou, ele planejou esse amor. Na terra ele executou esse amor. E a Bíblia diz, olha lá no versículo 7 e 8. No 7 diz que a si mesmo se esvaziou. E no 8, a si mesmo se humilhou. Ou seja, foi voluntário. Ninguém forçou Jesus a fazer isso. Ninguém obrigou Jesus a vir a essa terra morrer por nós. Jesus não foi uma vítima da sociedade, não foi um pobre coitado oprimido pelos ricos. Erram os comunistas, os socialistas, que tentam ver em Jesus uma vítima da sociedade. Olha, Jesus foi um pobre coitado, uma vítima que os opressores romanos, a religião judaica o matou. Olha, vamos ajudar pessoas como Jesus. Os comunistas, os socialistas erram, porque Jesus ele se tornou pobre voluntariamente. Ele quis. Ele não foi oprimido por ninguém, a não ser pelo Pai. Nós lemos isso lá em Isaías 53. Ele foi oprimido. Por quem? Pelo Pai. Lembra? Quando Pilatos fez uma pergunta para ele, ele não respondeu e Pilatos falou assim, você não sabe que eu tenho autoridade? Pilatos, de toda a sua pompa e arrogância, você não sabe que eu tenho autoridade para te mandar prender ou te mandar soltar? Jesus sangrando, mas do alto de sua majestade, ele disse para Pilatos, nenhuma autoridade terias sobre mim, se do alto não tivesse sido dada. Eu te dei essa autoridade, Pilatos. Pilatos, você vai me condenar porque eu, antes da fundação do mundo, escrevi esse dia que você ia me condenar. Eu vou para a cruz voluntariamente. Queridos irmãos, ele quis, ele se entregou, ele se humilhou, ele se esvaziou, ele tomou a forma de servo, ele se doou. E ele, meus irmãos, não veio apenas como um homem pobre, livre, porque ele poderia ser pobre, mas, bom, sou pobre, mas eu sou livre. Mas a palavra usada aqui é a palavra doulos, no versículo 7, que significa escravo. Ele abriu mão dos seus direitos. E aí, veja só, Jesus ele foi tão humilhado
que na hora que os seus discípulos estavam lá brigando, igual criança fica brigando, esse lápis é meu, esse brinquedo é meu, os discípulos também estavam brigando, não, eu vou ser maior no reino dos céus, não, eu que vou ser maior no reino dos céus, eu vou sentar à direita, eu vou sentar à esquerda. Jesus levanta da mesa, no cenáculo, tira a sua roupa, fica só com a parte de baixo, pega uma bacia com água, pega uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. E aquilo foi chocante para eles, porque quem fazia esse tipo de serviço era o escravo mais baixo, mais humilhado, o pior. Quem fazia esse tipo de serviço era o pior dos piores. Só que isso não foi o pior, isso não foi humilhante, isso não foi o fundo do poço, isso não foi a parte mais baixa da parábola ou do... Olha o versículo 8, final do 8. Ele tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Preste atenção, adultos e crianças. Cristo não veio a esse mundo para ser servido, Cristo veio a esse mundo para servir. Cristo veio a esse mundo para ser obediente. Lucas vai nos dizer, queridos irmãos, que Jesus, ele era submisso aos seus pais. Jesus era submisso aos seus pais. Lucas 2,51. Ele foi obediente aos seus pais. Romanos, capítulo 5, versículo 19, diz o seguinte: pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Agora presta atenção. A gente viu isso hoje de manhã na escola dominical, na sala de adultos. E a gente vai explicar isso melhor nos próximos domingos. Adão, ele era livre para obedecer e para desobedecer. E livremente ele escolheu o quê? Desobedecer. Agora pensa comigo. Qual que era a consequência da desobediência? A morte. Qual foi a primeira pessoa que morreu fisicamente no mundo? O filho de Adão, Abel. Por causa da desobediência dos pais, o seu filho morreu. Imagina Adão e Eva ver seu filho morto. Eles não conheciam, aliás, o único ser vivo que eles viram morto até então tinha sido aquele animal que Deus abateu para tirar o couro dele, a pele dele, para fazer as vestes de Adão e Eva. Aquele animal apontando para Cristo que morreria por nós. Fisicamente, nenhuma pessoa tinha morrido ainda. Por causa da desobediência de Adão, Abel foi morto. Às vezes, meus irmãos, pais, nossos filhos sofrem por causa da nossa desobediência. Às vezes os filhos sofrem, pagam um preço alto por causa da desobediência dos seus pais. E nós precisamos, como pais cristãos, ensinar nossos filhos, educar nossos filhos no caminho do Senhor. Nós precisamos mostrar para eles quem é Jesus Cristo, aquele que foi submisso, aquele que foi obediente. Como eu disse, Lucas 2,51 nos diz que Jesus ele tinha 12 anos de idade e era submisso aos seus pais. Hoje nós vemos crianças de 5 anos gritando com os pais, berrando com os pais, chutando os pais. Jesus tinha 12, era adolescente. Alguns falam que adolescente é o aborrecente, mas adolescente, ele era submisso aos seus pais. Pastor, mas hoje em dia é diferente. Não, não é não. Pecado é pecado desde o Éden. Não mudou. Não mudou. Pecado é pecado sempre, em todas as épocas. Mas com 12 anos de idade, Jesus era... E vejam, Jesus é Deus. Mas ele se rebaixou e disse: sim, senhor papai, sim, senhor mamãe. Eles voltaram para Jerusalém para buscar o filho, que ficou lá dando uma aula nos doutores, e ele foi submisso. Interessante que Jesus foi submisso às autoridades, inclusive autoridades corruptas. Jesus ele pagou o imposto para César, e César, o imperador romano, era corrupto, era mau. E ele disse: dai a César o que é de César.
Às vezes a gente reclama da política, e a gente, claro, tem que votar, a gente tem que conhecer a política, mas nós devemos, a Bíblia nos ensina a ser submissos às autoridades. E você vê jovens hoje em dia fazendo baderna nas faculdades, nas escolas, desrespeitando professores, desrespeitando o seu próximo, o seu aluno. Jesus, ele foi obediente, obediente até a morte, e morte de cruz. Agora sim, o fundo do U, o fundo da parábola, o fundo do poço. Por quê? Paulo ele fez questão de citar isso, porque a cruz, você sabe disso, você já ouviu isso diversas vezes, a cruz era o pior tipo de morte que existia. A cruz era a pena de morte reservada aos piores bandidos, aos piores criminosos. A cruz era tão humilhante, mas tão humilhante, que nenhum cidadão romano, por pior que fosse, por pior que crime que cometesse, nenhum cidadão romano poderia ser crucificado. E os filipenses, eles eram cidadãos romanos, eles tinham direitos, lembram? Eles tinham seus direitos, eles eram orgulhosos. Mesmo que eles fossem bandidos, eles nunca seriam crucificados. Paulo não foi crucificado. E Paulo fala o seguinte: sabe o Deus que vocês adoram? Sabe Jesus, aquele que morreu por vocês? Sabe onde ele morreu? Ele morreu despido. Apenas um pano cobria suas partes íntimas. Ele morreu sangrando. Ele morreu todo moído, todo estragado pelos chicotes romanos. Ele morreu pregado numa cruz, para todo mundo ver, como um espetáculo, uma morte maldita. No Antigo Testamento dizia: maldito aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus estava no madeiro, pendurado, sangrando, sendo caçoado, zombado, as pessoas ali rindo dele, as pessoas dizendo: desce da cruz, os dois criminosos, um a cada lado, desce da cruz, e ele ali sendo alvo de zombaria. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Queridos irmãos, sabe que eu não falei do pior ainda? Agora eu vou falar do pior. Os cravos não foram o pior. Os ladrões também receberam cravos nas suas mãos. A coroa de espinhos não foi o pior. Os açoites romanos não foram o pior. Sabe o que foi o pior? O cálice da ira de Deus. Foi o pai pegar a mão dele e esmagar o seu filho. Ao Senhor agradou moê-lo. Você e eu, nós que cremos em Cristo, a gente nunca vai saber o que é isso. Sabe por quê? No credo apostólico, nós lemos que Jesus ele desceu ao Hades. Hades, a palavra Hades significa lugar dos mortos. Hades também pode ser traduzido como inferno. Jesus ele nunca foi para o inferno, como a Igreja Católica às vezes ensina. Mas naquela cruz, Jesus sofreu o mesmo castigo que uma pessoa sofre no inferno. É a mesma coisa. É por isso que você não vai para o inferno, você que crê nele. Sabe por que você nunca vai para o inferno? Você não vai passar nenhum segundo da sua existência no inferno, porque ele passou na cruz o inferno no seu lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos, suas pesaduras, ou seja, seus ferimentos, nós fomos curados. Ou seja, você era digno do inferno e eu também. Nós somos desobedientes, nós merecemos a ira de Deus, nós merecemos o castigo de Deus, nós merecemos ser esmagados por Deus, como aqueles que estão no inferno estão sendo esmagados por Ele. Mas Jesus não, Jesus ele nos amou de tal forma que Ele falou: eles não, os escolhidos do meu Pai não, eu vou morrer por eles.
Eu serei esmagado por eles. Eu vou receber o castigo no lugar deles. E o castigo, meus irmãos, foi tão pesado que o pai surrou o seu filho, deu as costas para o seu filho, e o filho disse: Deus meu, por que me desamparaste? Deus surrou o seu filho e deixou o seu filho sozinho na cruz. Era o inferno. Aquilo foi o inferno. Às vezes eu vejo crente falando assim: minha vida é o inferno, meu trabalho é o inferno, meu casamento é o inferno. Não fala isso, porque você não sabe o que é o inferno. E se você é um cristão, você nunca vai saber o que é o inferno. Ele soube o que é padecer, o que é o inferno. Naquela cruz, ele passou por todo o sofrimento que Deus pode dar a uma alma pecadora. E ele jamais pecou, e todos os nossos pecados foram colocados sobre ele. Ele carregou todo o peso do nosso pecado e carregou todo o castigo do nosso pecado, e hoje você tem paz. É o que diz lá Isaías 53. Esse é o grande amor de Jesus por você e por mim. Ninguém faria isso. Você que é pai, você tem filho, você entregaria o seu filho para morrer no lugar de um bandido? Você faria isso? Suponhamos que tivesse no Brasil pena de morte e o juiz batesse o martelo e dissesse: você que cometeu tais e tais crimes, você será condenado à morte. Aí você levanta a mão e fala: não, seu juiz, não condene esse homem, está aqui meu filhinho, mate meu filho. Foi isso que o pai fez. Ele entregou o filho dele. O filho dele se entregou no nosso lugar. Mas agora vamos começar a subir. Agora o U vai fazer a segunda perna dele, se a gente pode chamar de perna, né? Acho que é braço, porque é para cima. Segundo braço dele, a parte de cima da parábola. Agora nós vamos começar a ver o resultado desse amor a partir do seu retorno no céu. Versículo 9: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo o nome. Exaltou sobremaneira significa que ele foi super exaltado. Nós cantamos ele exaltado, mas não foi simplesmente exaltado. Essa palavra no grego, esse exaltou sobremaneira no grego é uma palavra só, que significa super exaltado. Só tem uma vez na Bíblia, só está aqui em Filipenses, em toda a Bíblia, em todo o Novo Testamento. Ele está falando o seguinte, que Jesus ele chegou no fundo do poço, e quando ele voltou para o céu, ele foi colocado acima dos céus. E lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Você tem um nome, né, crianças? Você tem nome. Acho que seus pais que deram nome para vocês. Todos nós temos nome. Quem te deu o seu nome? Às vezes é a mãe, às vezes é o pai, às vezes é uma avó. Nós recebemos nomes. Tem gente que não gosta do seu nome. Eu gosto do meu. É um nome bonito, é exclusivo. Mas, não, eu falei para a Ana essa semana, a Lavínia achou na internet alguns múcios. Eu falei assim: existe uma comunidade de múcio, não existe só um, existem vários. Não é tão comum, mas existem. Você recebeu o seu nome, mas Jesus recebeu o nome do Pai dele, acima de todo nome. A Bíblia diz lá em Apocalipse que nós receberemos um novo nome. Então, se você não gosta do seu nome, fique tranquilo. No céu você vai ter um novo nome. Deus vai te dar um novo nome. Mas o nome do filho mais velho, o nome do nosso irmão mais velho, é um nome que está acima de todo o nome. Que nome é esse? Paulo não fala. Talvez Paulo soubesse quando ele teve a visão do terceiro céu, mas ele não fala. Nós sabemos que Deus ele tem um nome no Antigo Testamento que é o nome Iavé. Os judeus eles não pronunciam esse nome. Eles têm um respeito enorme pelo nome Jeová ou Iavé. A Bíblia vai dizer também, lá no Evangelho de João, que Jesus ele é o Eu Sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Ele está acima de todo nome. Versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor.
Em Apocalipse 19:16, nós lemos que Jesus ele tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí nós lemos agora que todo joelho vai se dobrar. Como é que você imagina essa cena? Quando você lê, e às vezes tem um cântico que fala isso, como é que você imagina essa cena? Muitos de nós vamos imaginar essa cena da seguinte forma: todos os crentes, felizes, salvos, sorrindo, de joelho dobrado diante de Jesus. Mas isso é meia verdade, não é toda a verdade. Preste atenção no versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus. Quem está nos céus? Anjos bons e os crentes que já morreram. Esses vão estar felizes. Sim, todos felizes. Anjos bons e crentes que já estão no céu. Na terra. Quem estará na terra quando Jesus voltar? Crentes vivos e ímpios vivos. Os crentes, quando Jesus voltar, eles vão abrir um sorriso enorme e vê-lo no céu descendo no seu cavalo branco. Os ímpios, quando virem Jesus descendo dos céus no seu cavalo branco, vão sentir pavor. Eles vão dobrar os joelhos, sim, mas apavorados. E debaixo da terra? Quem está debaixo da terra? Uma referência aqui ao inferno. Satanás, seus anjos e todos os ímpios mortos. Você acha que vai ter alegria ali? Você acha que eles vão dobrar o joelho e vão falar assim: todo joelho se dobrará? Você acha que Satanás e seus anjos vão estar de joelhos dobrados e cantando? Jesus Cristo é o Senhor. Não, eles vão falar: é o Senhor, mas eu odeio. Vão estar sofrendo, ajoelhados. Toda língua confesse que Jesus é o Senhor. No grego é a palavra Kyrios. Kyrios, no grego, significa Senhor. Agora, um detalhe aqui. Lembra, Paulo escreveu para Filipenses. Filipenses eram romanos. O imperador romano recebia esse nome, Kyrios, Senhor. Na tradução para o grego do Antigo Testamento, a Septuaginta, onde está Yahvé, Senhor, foi traduzido como Kyrios, Deus. Então, o imperador romano, ele era adorado como um Deus. O imperador romano, quando ele aparecia em público, as pessoas dobravam os seus joelhos e o adoravam como se ele fosse um Deus. Então, Paulo está falando o seguinte para os filipenses: Filipenses, não é um imperador o Kyrios, não é César Augusto ou qualquer outro César que está lá na capital reinando, que é o Senhor, mas é aquele menino que nasceu na manjedoura, aquele menino de 12 anos, aquele adolescente que era submisso aos pais, era um crucificado. Ele é o Senhor. E aqueles, meus irmãos, nessa terra que odeiam a Cristo, aqueles nessa terra que quando você evangeliza fala: eu não quero saber de Deus, não quero saber de Cristo, ou pior, não, eu tenho a minha religião, eu faço do meu jeito. Aqueles que não se submetem a Cristo, se não se arrependerem, vão dobrar os joelhos, com a língua vão confessar: Ele é o Senhor. Concluindo, por que ele fez isso? Abra sua Bíblia em Efésios 2, 4 a 7, e nós vamos concluir. Efésios 2, de 4 a 7. Por que Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Verbo de Deus, por que ele veio para esse mundo, nasceu numa manjedoura suja, no meio de um estábulo fedido, numa família pobre? Por que ele foi obediente aos seus pais, sendo que ele era o Deus dos seus pais? Por que ele pagou imposto, se toda a prata e todo o ouro é dele? Por que ele morreu numa cruz, se ele não cometeu nenhum crime? Efésios 2,
4 a 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do quê? Grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Aqui, irmãos, é o seguinte. Paulo está falando para os filipenses o seguinte: Jesus, Ele não se humilhou, Ele voluntariamente não veio para servir e não ser servido. Então façam a mesma coisa, humilhem-se. Não sejam pessoas soberbas, arrogantes. Crianças, não fiquem brigando pelo lápis, pelo brinquedo. Não fiquem brigando com o seu amigo. Mas humilhem-se. Não fiquem desobedecendo seus pais, mas sejam obedientes. Porque assim como Jesus foi exaltado, Paulo nos diz aqui em Efésios que nós também vamos ressuscitar e vamos nos assentar em lugares celestiais com Cristo. Crianças não são príncipezinhos, não são reizinhos. Você e eu não devemos viver como se fôssemos reis e rainhas nessa terra, ostentando alguma coisa. Nessa terra é aqui embaixo da parábola, é humildade. Mas quando a gente chegar no céu, você vai se assentar em lugares celestiais com Cristo. Você sabe o que é isso? Não é a glória do novo rei da Inglaterra, e é glorioso. Não é a glória de supermodelos riquíssimas, de empresários poderosíssimos. Não é o luxo que alguns políticos vivem. Nada disso. É a glória do Senhor, e você vai assentar no trono com Ele. Mas enquanto esse dia não chega, viva como Ele viveu aqui na terra. Do mesmo jeito, humilhe-se. Humilhe-se, sirva o seu próximo, faça o melhor pelo seu próximo, sacrifique-se pelo seu próximo, seja obediente. Se você é filho, criança, adolescente, jovem, obedeça a seus pais, obedeça a seus professores. Você é empregado, obedeça e honre o seu empregador, o seu patrão, o seu chefe. Você, como cidadão, obedeça às autoridades, mesmo as autoridades corruptas. Jesus estava debaixo de um regime político péssimo, que era o Império Romano, mas ele pagou o imposto. Ele reconheceu a autoridade desses homens porque ele mesmo deu autoridade para eles. Mas vai chegar um dia que ele vai voltar, e eu espero que todos vocês dobrem os joelhos diante dele com um sorriso nos lábios, não com raiva, não com pavor, mas confessem que Ele é o Senhor com muita alegria. Que Ele nos abençoe. Amém.